Olá pessoal, hoje vamos explorar um período muito importante na história do Brasil, que é o Segundo Reinado. Nesse vídeo visitaremos três fontes históricas diferentes que nos ajudam a entender como a sociedade, a economia, a cultura, a religião e a política se desenvolveram entre 1840 a 1889, durante o reinado de Dom Pedro II. Nosso objetivo é trazer essa informação para você de forma clara, relacionando o que vimos em cada lugar com os pilares fundamentais dessa época. O meu grupo é Ítalo Valentim, Gustavo Mendes e Guilherme Ferreira. Vamos começar falando sobre a sociedade durante o Segundo Reinado. O Brasil passou por uma grande transformação social, especialmente com o início da imigração europeia. Para entendermos melhor o contexto, visitamos o Museu de Imigração em São Paulo. No Museu da Imigração, podemos ver o Brasil, ao enfrentar a abolição da escravidão, começou a atrair imigrantes, principalmente da Itália, para trabalhar nas plantações de café. A sociedade brasileira, que antes era extremamente dependente de mão de obra escrava, começou a se transformar com a chegada desses trabalhadores, o que teve um impacto direto na economia e nos costumes locais, com um processo de adaptação tanto para imigrantes quanto para os brasileiros. Agora, com isso, vamos falar sobre a economia do Brasil durante o Segundo Reinado. Esse período foi marcado pelo chamado ciclo do café, quando o Brasil se tornou o maior exportador de café do mundo. Para entendermos melhor a importância dessa economia, visitamos o Museu do Ipiranga. O Museu do Ipiranga guarda muitas informações sobre o desenvolvimento econômico do Brasil na época. A produção de café impulsionou o crescimento do país e também estimulou a criação de ferrovias e o desenvolvimento de cidades no interior. Podemos ver em documentos e exposições como o café moldou não apenas a economia, mas também a vida social e a política da época, pois grandes famílias que contribuíam com o café tinham grandes influências sobre as decisões do governo. Por fim, vamos falar sobre a política e a cultura no Segundo Reinado. Para isso, visitamos o Museu Imperial em Petrópolis, que foi a residência de verão da família imperial, e onde podemos entender mais sobre o papel de Dom Pedro II como líder do Brasil. No Museu Imperial, vemos como Dom Pedro II era uma figura central na política e na cultura brasileira. Ele foi um grande incentivador da ciência, das artes e da educação, mas seu governo também enfrentou desafios, como a Guerra do Paraguai e a pressão para abolir a escravidão. O segundo reinado terminou em crise com a proclamação da República em 1889, mas deixou um legado profundo na cultura e na identidade do Brasil. Essas três fontes históricas, o Museu da Imigração, o Museu do Ipiranga e o Museu Imperial, nos ajudam a entender como o Brasil se desenvolveu durante o segundo reinado. A sociedade passou por mudanças como a imigração e o fim da escravidão. A economia foi moldada pelo café e pela industrialização, e a cultura e a política se transformaram sob o governo de Dom Pedro II. Esperamos que vocês tenham gostado dessa viagem pela história e que essas informações ajudem a entender melhor esse período tão importante para o Brasil. Até a próxima!